Boa noite à turma de Ciências Contábeis da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Tá certo? Continuando aqui a nossa aulinha sobre estoques e CPC 16, tá certo? Então, o pessoal que está acompanhando aí com a apostila, tópico 18, tá certo? Finalzinho dessa apostila, depois ali de compras, o estoque, a CPC 16, entendemos um pouco como entender, né, no sistema, fazer a consulta, interpretar um pouquinho da legislação, faz a leitura de uma CPC, tá certo? Os conceitos, classificações, demos uma revisada. Falamos ontem sobre compras de mercadoria, ontem uma aula bem bacana de gestão, sobre de compras, né? Como que deve trabalhar focado na área de compras, o vínculo que ele tem com a área fiscal, os impostos, né, que são recuperáveis, pode ou não fazer parte do custo, depende de como é, né? Se ele é recuperável, ele faz ou não faz parte do custo, pessoal? Se ele é recuperável, não. Se ele é recuperável, ele não faz parte do custo. E se ele é recuperável, ou melhor, se ele é recuperável, ele não faz parte do custo. E se ele não for recuperável, nós absorvemos ele dentro do custo. Apareceu o slide aí para vocês? Apareceu? Compartilhou. Beleza. Né? Depois estudamos um pouquinho sobre os formatos de estoque, né? Do almoxarifado, do estoque em elaboração, né? E as compras relacionadas com materiais de reposição, manutenção, algumas funções desse departamento de compras e etc. Assim, nós conseguimos, né, passar também por alguns impostos, como o ICMS, PIS, COFINS e o IPI, e entender um pouquinho dessa situação. Hoje, nós vamos falar da importância da contabilidade de custos integrada e coordenada dentro de um sistema. Então, nós temos que entender, né, eu até coloquei aqui o da integração dos sistemas, né, o ERP, que é um sistema de onde tem vários módulos dentro, né, desta, vamos dizer assim, desse sistema de informação que integra as informações de modo que ela fique, né, padronizada, que ela fique, vamos dizer assim, dentro de uma metodologia, dentro de uma linguagem em que isso possa gerar relatórios, gerar informações que muitos aos quais o acesso, as senhas e tudo mais, as permissões, né, possa ter essas informações de forma integrada e coordenada para tomar decisão, tá certo? Quer seja o pessoal que está no alto nível da gestão, lá no planejamento estratégico, né, vamos dizer assim, estratégico da empresa, o pessoal que está no comando táticos, gerentes, as lideranças, e também o pessoal que está no comando operacional, né, da qual se executa as atividades e produz toda essa informação. Pessoal, pode escrever essa pérola aí no caderninho de vocês para vocês levar para a vida profissional de vocês. Ó, o que faz a contabilidade, além de mensurar o patrimônio da empresa, estudar, analisar? Pessoal, ele transforma em números, informações, todos os fatos ocorridos dentro da empresa, tá certo? Então, grande função, é uma importante função que a contabilidade tem de uma entidade no mundo empresarial, tá certo? No mundo, papel muito importante, fundamental. Ela transforma todas as operações que estão ocorrendo dentro da empresa em números, em informações, tá certo? De forma integrada, organizada, de forma coordenada através das,
né, que já ultrapassa séculos e eficiente, é eficaz e ela, de fato, né, ela traduz, né, os ativos, o passivo e o resultado da empresa, tá certo? Então, pode escrever de vocês, vocês que estão aí lutando, né, sacrificando, estudando para se tornarem contadores, né? Eu fui além, eu coloquei na cabeça de vocês que vocês vão contadores, vocês vão ser cientistas contábeis, né? De fato, aquele estudioso da ciência contábil que não vai se ater só a uma parte superficial, tá certo, pessoal? Então, assim, nós concluindo nossos estudos, enfim, aí, né, já para fazer a nossa prova final e depois só fazer uma revisãozinha, uma aula de despedida pós-prova, né? Eu quero deixar essa mensagem forte a todos vocês, né? Então, a ciência, ela está aí em evolução a cada dia, né? Eu sei que tem vários de vocês que já estão trabalhando na área, trabalham em escritórios, trabalham em empresas de grande porte, em empresas de empresas, e já têm acesso, já têm contato com todas as informações, tá certo? Que acontecem no dia a dia, né? E já podem ter dimensão do que é, de fato, né, ser um estudioso dessa ciência. Então, vocês já perceberam que só para trabalhar na área de custo, você tem que ter um conhecimento tributário, conhecimento financeiro, um conhecimento fiscal, um conhecimento de, tá certo? Um conhecimento de várias atividades que ocorre dentro da contabilidade de custo, dentro dessa alocação de todos os gastos, tudo que está sendo produzido, que é a geração de riqueza da empresa, né? E é fundamental, porque eu posso dizer para vocês com todas as letras, eu tenho saído muito aí, fazendo algumas visitas em empresas, conversando com empresários, e a coisa chegou nas empresas aqui brasileiras, certo? Nas grandes empresas, nas megas empresas, nas empresas que têm capital estrangeiro, isso já é regra do jogo há muito tempo. Mas aqui nas empresas brasileiras, acordando para a necessidade de se customizar corretamente, precificar corretamente o produto. Então, a contabilidade em si, nesse nosso estudo gerencial, nesse nosso estudo, né, técnico, ela está começando a acontecer também nas empresas de médio porte e com certeza ela vai chegar muito distante às empresas de pequeno porte. Por quê, pessoal? Preciso conhecer o nosso produto. É preciso conhecer a fonte de geração de nossa riqueza, tá certo? Então, essas inovações que estão acontecendo no mundo fiscal, vocês com certeza já ouviram falar do SPED, né, do sistema, né, digital, de estudos, de toda essa integração de tecnologias que foi criada pelo nosso governo federal, e é realmente algo que tem feito muito nas suas ações de registros contábeis, de registros fiscais, de registros que possam as informações, né, não só para tomada de decisão, mas também para, vamos dizer assim, preencher as declarações das quais nós temos que entregar ao fisco, né? Então, esse sistema, vamos dizer assim, tecnológico, né, não vou dizer pensante, porque ele não pensa, mas quase, quase chega lá. Ele é algo que é um banco de dados muito poderoso. Então, as necessidades para que as empresas possam avançar, tá certo?
E nós temos que, diante de todos esses desafios, desses questionamentos, que são questionamentos técnicos, que são questionamentos científicos, e nós temos que estar preparados. Então, muitas empresas navegavam em águas assim, revoltosas, em mares revoltosos, com ondas enormes, né, correndo diversos riscos em diversas áreas, tá certo? Da nossa ciência, o estudo da contabilidade, né, o investimento na área de custos, na integração, na coordenação, alguns ramos da contabilidade bem identificados de departamento contábil, quer seja no escritório de contabilidade que terceiriza muitos das empresas, quer seja nas empresas condição de investir nessa área, são fundamentais para que a gente possa, de fato, chegar a uma gestão contábil eficiente, eficaz, que traga benefícios para a empresa em termos de informação, resultado, em termos de transformar em números, em relatórios, em informações, todos os fatos que estão ocorrendo nas atividades da empresa, tá certo? Quando nós falamos assim de contabilidade de custo integrada, pegando este ramo específico da contabilidade, que faz todo um trabalho do qual vocês já conheceram, de classificação, de, vamos dizer assim, eu chamo customização, mas de alocação de gastos, de entendimento, de ver todo aquele processo que está diretamente ligado à produção de um produto, né, ou de um serviço, ou todo aquele que indiretamente também colabora para dar valor, para gerar riqueza, tá certo? Nós temos que entender dessa forma. Gasto não quer dizer que você está gastando, você está fazendo um investimento num produto e depois você tem que recuperar vendendo o produto, com margem, com preço. Por isso nós de custo, tá certo? Então ela tem a necessidade para poder avaliar os estoques de produto acabado. É aquilo que nós chegamos à conclusão, ó. Fizemos todo o processo. Quando comprou a matéria-prima, todo o desenvolvimento até o fim. Qual que é o fim? Estoque de produtos acabados. Estoque na prateleira, ou armazém, na sua logística, que pode ter diversos nomes, nível para venda, tá certo? Aí concluiu o trabalho, integramos isso dentro de um grande sistema de contabilidade, ou seja, todo aquele trabalho da contabilidade de custo é transformado no produto que está, ele vai compor, né, o CMV, o CPV, o CSV, e faz parte de um processo maior, de uma contabilidade maior, da qual ela tem outras informações para agregar junto com aquela nós sabemos que tem um grande percentual de influência no balanço. Os percentuais, e é dali que saem as margens, da qual vai contribuir, né, por de contribuição, para que todos os sacrifícios gerados na empresa possam ser remunerados. E, no final, ainda dá um retorno sobre todo esse investimento feito, né, que seja satisfatório, ou que seja acima do satisfatório, que esteja dentro do planejamento que o empresário, ou que os empresários, ou que os acionistas fizeram. Né? Nós pegamos o dinheiro, não aplicar ele numa aplicação, numa poupança, etc., no mercado financeiro, também não queremos jogar na Mega Sena, também não queremos aplicar na Bolsa. Nós queremos investir numa empresa, produzir, e no final nós queremos ter uma margem melhor do que aquela que se nós não tivéssemos feito nada. Tá certo? Aquele mapinha da mina que eu trouxe para vocês, tá certo? Não é em termos de necessidade, de interligação entre
contabilidades. Como assim duas contabilidades, professor? É como eu disse, existe a contabilidade geral, pessoal. Dentro desta contabilidade geral, existem ramos da contabilidade. Nós não estamos dizendo que é dividida, nós estamos dizendo que são ramos, é partilhado, foco, entendeu? O foco da contabilidade de custo é X. O foco da contabilidade tributária é Y. O foco da contabilidade trabalhista ou fiscal, tá? Ou, como se diz, outras que podem surgir, ramos, né? Cada uma tem o seu foco, e no fim, todas elas integram uma grande contabilidade, que é a contabilidade geral, que é a contabilidade que vai consolidar todas essas informações. Ô, professor, essa palavra consolidada eu já vi. Então, existe a palavra, né, separadinho ali, filiais, né, unidades, setores, departamentos, tudo. Depois existe a consolidação, né? Então nós estamos falando disso, né? Que apesar das série de situações que ocorrem, né, há essa integração. E essa integração veio ali, ó, essa busca por essa integração coordenada, integrada, veio quando houve um pouquinho da divisão, porque começou a ser criadas essas ramificações lá na época da Revolução Industrial, quando foi surgindo de fato a contabilidade de custo e a necessidade de focar nos gastos de produção, para a gente ficar o produto e dar o preço correto, né? Daquilo que realmente vai. Então, em termos de ser exigida formalmente pela primeira, é um pouco disso tudo que eu falei, né? Mas o que significa custo integrado e coordenado com a contabilidade? Significa que todos os cálculos e passos de custo sejam compatibilizados da empresa? Não é simplesmente isso, tá? Acontecer, né? Todos os registros que vocês estão fazendo, todas as informações, todas as atividades estão transformando em número através das notas fiscais, através dos relatórios, das requisições, de uma série de instrumentos que acontece dentro da contabilidade de custo, é simplesmente para se registrar, ir para o diário e para o razão. É mais certo, existe a coordenação e a integração quando os valores por custos estão também inseridos na contabilidade geral. Opa, agora sim, professor, agora o senhor falou lá, agora o senhor está dizendo contabilidade geral. Então, custos, contabilidade de custo é um ramo, é um braço da contabilidade. Perfeito, é isso aí, galera. Entenderam? Tá bom? Então, quando nós estamos falando disso, nós falamos um pouquinho da CPC, né? Nós não falamos lá da CPC, ela não traz uma pífica da legislação dizendo como que tem que ser estoque, que valor que tem que ser registrado o estoque, você pode utilizar para fazer um inventário, né, para valorizar, estamos um pouquinho sobre o valor justo, né, que existe uma situação que o custo médio tem que ser valorizado, né, valor justo, para que a composição real de valores do estoque, tá certo? Então, todo esse trabalho é feito na contabilidade de custo. Daí, o que ele faz? Processo, né, e integra. Integrar é entrega. Integrar. Coloca-se junto. Entrega. Entrega para quem? Entrega para a contabilidade geral, né? Mostrei o RP ali no comecinho para dizer assim, cara, hoje essa integração existem sistemas que tem que fazer importação, exportação, não é integrado, mas ele integra através desses mecanismos de importação. Que não, você imputou a informação, fez o registro, pumba, já está integrado. Você já comprou mercadoria, já lançou as notas, já está lá no registrado, já está dentro da contabilidade geral,
né? Então, é incrível a tecnologia e a inovação que está por detrás hoje, e ajudando a nossa ciência, tá certo? A ciência contábil. Então, quando falando em integração, é isso, está junto, né, nas demonstrações. Você abrir o balanço, já vai estar lá, a parte todinha que custo fez dentro do quê? Do CMV. Lembra? Na primeira, segunda aula, eu distribuí para vocês uma DRE explicativa e um balanço. Inclusive, eles estão lá no Swap, quem não tem pode entrar, né, e baixar esses relatórios que vocês vão ver. Aí, quando vocês olharem lá no balanço, opa, a parte de CMV está aqui, ó, no resultado, e a balança está aqui no estoque, lá no ativo, né, está integrado com o quê? De geral, tem informações, né, dentro de um sistema de ERP, pode ter foco só para contabilidade de custo no módulo, né, mas tem outro módulo que vai dizer assim, ó, da contabilidade geral, né, as custos já estão lá, estão integradinhas. Você puxa o relatório de custo aqui, tem um valor. Você puxa o relatório dentro da contabilidade geral de custo, o valor é igual, bate, porque é integrado. Se a gente faz isso paralelo de uma forma que não seja que dê diferença, um faz de um jeito, outro faz de outro, na hora de cruzar, pode acontecer. Existem isso por aí nas empresas? Pasmem, ainda existe. Isso significa que não aceitam materiais apropriados, a não ser pelos seus valores contábeis, dentro dos critérios de avaliação aumentados. Então, nós estudamos tudo isso ao longo deste ano que passou, e tudo nós vemos assim, ó, tem nota fiscal, tem origem, tem o envolveu, fechou aqui, né? Se eu pedir para abrir de forma analítica, né, ela tem. Se eu quiser abrir ela de forma sintética, está lá a informação. E se eu quiser abrir conta sintética de forma analítica, eu abro e eu vou aquela componente que me dê lá 5.000 páginas, 10.000 páginas. Eu, quando abro meu inventário lá de alguns produtos, dá isso aí. Né? Se eu quiser olhar por um, tem. Se eu quiser olhar nota a nota, agora estou em período de safra, tá? Maior volume de informações lá. Se eu abrir lá o meu fiscal e pedir analítico para ver as cargas que entrou e pesou na minha balança, eu tenho. Vai dar 5, 6.000 páginas de informação, mas eu tenho uma registrada. Cruzar com N informações para ver se o meu estoque está fechando, se o meu inventário está correto. Posso fazer isso? Posso. Faço isso por amostragem de alguma. Eu tenho dias para se fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que também confiar no sistema, em todas as operações que já existem lá. Já tem os controllers, já tem as pessoas responsáveis nos recebimentos, que têm as suas tarefas e tudo mais. Então, pô, você ficar também todo o dia contando e relatando e vendo, são situações, né, da qual já existe gente fazendo. Você pode controlar, você pode auditar, você pode acompanhar, você pode monitorar pelo sistema. Isso te dá segurança nas informações, tá certo? E há vários dados para a gente cruzar dentro do sistema. Remessa, entrada, saída, mercadorias em trânsito, como falamos ontem, né? Então, toda essa parte de informação, ela está disponível. A gente pode ver em vários módulos dentro da contabilidade geral. Conceitos, valores de reposições atuais ou futuros, preço de mercado. Existem regras, existem princípios dentro da contabilidade, né? E depois existem normas, existem as CPCs, as NBCTs, né? Todas são normas que estão ali à nossa disposição e que nós temos que seguir, nós não inventamos. Eu falei para você, não é um não é um achismo, nós trabalhamos com normas, com leis, e nós temos que estar amparados por ela. Por quê? Porque nós somos contadores, regulamentada, tá certo? Da qual nós temos que prestar conselho, acima do que nós já temos que prestar o fisco,
municipal, estadual, federal, outros órgãos fiscalizadores que existem, dependendo da atividade da empresa, além dos diretores acionistas e mais interessados, das quais a gente tem que prestar informação. Olha quanta gente tem interesse, quantas pessoas nós temos que prestar conta de toda a nossa informação. Por isso é importante a integração e a coordenação, tá certo? Não se admite também a introdução do custo contábil do produto de valores atribuídos, tais como juros, sobre capital próprio, aluguel. Então, isso nós já estudamos também. Olha, o custo é custo por aquilo que está diretamente ligado à produção. Perfeito? Então, existem outros acréscimos que vêm, né, durante a atividade, que na parte financeira, como é o caso aqui, né, na parte tributária, nós vimos sobre impostos ontem, ó, se for recuperável, não pode customizar, não, tá certo? Então, são situações assim que a legislação vai dizer. Então, nós temos informações, né, a nível genérico para vocês terem da integração. Então, todas essas questões já estão respondidas quando vai para a integração, né? Ó, às vezes pode até ter um checklist do controller, né? Ó, você apropriou algum custo aí, e juros e capital próprio, algum aluguel, alguma coisa assim desse nível? Não, já deixei fora. Porque senão tem que ter uma nota explicativa. Tem uma série de situações que vêm. Vocês vão estudar isso na contabilidade gerencial, se não me engano, agora no 4º ano. Vocês já tiveram contabilidade gerencial? Ainda não, né? A gente está tendo a gerencial 1, com o professor Gisli. A gerencial 1? Não, é geral. A É gerencial. geral, foi mal, entendi Não, vocês errado. estão tendo geral. Geral é diferente. Tá? Depois tem a gerencial também, o sistema de informações e a controladoria. Vocês vão aí no 3º e 4º ano, vocês vão ver que top que é. Daí tudo isso aqui que o professor vai, vamos dizer assim, vai fixar de vocês, tá bom? Se forem alocados, como devem ser os valores por regime de competência relativo a desembolsos futuros, devem ser itens também devidamente provisionados na contabilidade geral. Então, tá aí, ó. É um princípio, né, de habilidade. As empresas PJ, né, que são obrigatórios este regime, têm, né, essa possibilidade de fazer provisionamentos dentro da conta geral, mas quais e como deve ser feito, tá certo? Então, tudo isso dentro deste entendimento tão contábil, perfeito? Em resumo, contabilidade geral e a contabilidade de custo, a produtos, né, e valores registrados pela contabilidade financeira. Agora, aí começa a complicar a nossa cabeça, são 3 contabilidades. A contabilidade geral é a mãe, vamos dizer assim. Olha que legal aí, ó. Ficou legal essa aqui que veio na cabeça. Ó, é a mãe, tá certo? E as outras demais contabilidades são os filhos, né? São os braços, ou o corpo, eles são os braços, as pernas, que vai se completando as informações, tá certo? Contabilidade, quando nós estamos falando aqui no sentido financeiro, nós não estamos dizendo que é uma contabilidade que cuida só lá do dinheiro, do caixa, não. Contabilidade financeira é o nome que se dá à contabilidade geral. Então, o professor complica a nossa vida. A primeira aula que nós estudamos um pouquinho sobre a situação da contabilidade financeira, também chamada de contabilidade geral, né, da contabilidade de custos, e fomos entrando na nomenclatura, no entendimento de toda essa linguagem da contabilidade, tá certo? Então, não é para criar confusão, não. Se ouvirem falar contabilidade financeira, entenda como contabilidade geral, tá certo? E a contabilidade, quando se fala sem acréscimo nenhum, é a mãe,
que cuida de todos esses filhos, desses braços que estão dentro da contabilidade, os específicos, que no fim tem que ser integrado. Por quê? Porque nós precisamos compor todos os ativos, todos os passivos, né, e o resultado da empresa. E assim nós vamos chegar à mensuração do patrimônio líquido. Vamos saber quanto que está valendo os ativos menos o passivo é igual ao patrimônio. Depois, lá na frente, vamos fazer esse tipo de análise, vamos ver que o resultado é isso. E uma empresa é mais saudável quando ela tem um patrimônio positivo que vai crescendo ao longo do tempo. É isso que nós estamos analisar, para registrar, para estudar e fazer com que ele sempre esteja ampliando, aumentando, né? Por isso que é usado toda essa técnica. Ah, professor, quando eu estou usando a contabilidade de custo para fazer meu produto dar lucro, eu estou contribuindo para que o patrimônio da empresa aumente, porque vai ter lucro. Se esse lucro não for distribuído totalmente entre ele vai ser transformado em capital, ele pode ser transformado em reservas, ele pode, né, vir a formar outras formas ali dentro da conta de capital. Existem vários, né, desdobramentos dentro da conta de capital. Podemos, né, dar valor cada vez mais à empresa, né? Ah, mas então, professor, que legal, então nós estamos cuidando do patrimônio, não é o bem, também faz parte, né, de um organizado técnico, de direitos que a empresa possui, vir a se transformar em valores monetários, tá certo? Né? Mas como que eu poderia dizer assim, geralmente, né, justamente não, geralmente o patrimônio, ele tiver do outro lado do ativo, a parte financeira que libertar esse patrimônio aqui, então quer dizer assim, ó, se eu tiver 3 milhões de patrimônio ativos, né, já transformados em valores monetários, em aplicações ou em disponível, eu posso ter 3 milhões de patrimônio líquido disponível. É mais ou menos isso que se busca dentro da contabilidade. Ter um lucro registrado no seu patrimônio e disponível para os sócios quando eles bem entenderem. Essa é a remuneração do investimento que você faz na empresa, tá certo? Então, essa continha aí tem que ser bem trabalhada dentro das empresas, né? Seguindo, existe a coordenação e a integração também, né? Continuando. Quando a apropriação é feita à base das práticas contábeis geralmente aceitas, tá certo? Custeio por absorção. Exatamente, professor, nós temos que lembrar que a legislação diz que tem que usar o custo por absorção aqui no Brasil. Ah, eu sei, professor, mas nós também podemos usar de forma gerencial o custeio direto, nós também podemos, em forma gerencial, o custo ABC, perfeito, né? Mas o critério é o custeio de absorção, porém ele pode ser, as arbitrariedades que existem dentro do custeio de absorção pode ser complementadas com as outras informações que a lei também permite e que nós podemos estudar através dos outros métodos de custeio, tá certo? Então, mas aqui, né, dentro da integração, tem uma regra, tem uma lei, tá certo? Deve separar das despesas dos custos. Foi isso que nós aprendemos, né? Basicamente é isso que eu gostaria que vocês não esquecessem. Professor, pelo menos hoje, eu a disciplina de custos, eu aprendi a separar o que é direto, o que é custo indireto, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, o que é custo variável, o que é custo fixo. Pronto, beleza, pessoal. Já deram um passo adiante no conhecimento, né? E fixando isso aí, vocês ao longo da carreira, ao longo do desenvolvimento que vocês vão ter na atividade de vocês e também nos próximos anos aí. Vocês têm mais 2 anos pela frente.
terceiro e quarto ano e vai voltar muitas vezes a ter que usar o conhecimento que vocês estão tendo aqui na contabilidade de custo. Devem ser respeitados todos os demais princípios, já falei, né? E o C, os valores de custo de cada produto, apoiado em registros, cálculos, arquivos e mapas que evidenciam claramente a transposição de sua origem. Falei lá no comecinho dessa aula nossa, né? Então, nós vamos entregar para a contabilidade geral as informações que nós produzimos, nossos registros, nossos cálculos, nossos arquivos. Não quer dizer que você vai pegar um monte de papel fisicamente e entregar para a contabilidade. Pode, vai para a área de arquivo e tudo mais, mas a gente está dizendo aqui, ó, informação, registro, dentro de um sistema modular, dentro de um sistema, né, de ERP, de gestão, arquivos digitais, os mapas, desculpe, que evidenciaram claramente como eu construí as informações que deram origem à customização, à alocação ao meu produto, né, ao meu estoque de produtos, tá certo? É isso que está dizendo assim. E todo o processo de transformação. Então, existem os relatórios, existem os mapas, as informações, o que nós chamamos de materiais de trabalho, tá certo? Se vocês anotarem aí, também na profissão de vocês, é importante. Quando forem auditados, geralmente é solicitado aos contadores de cada área, né, os mapas, né, que deram origem à informação. Então, tem aqueles que o sistema produz e tem aqueles que não sempre o sistema atende todas as informações que nós precisamos, tá certo? Então, isso vem para as informações que nós criamos, são os mapas, são os relatórios, tá certo? E essa informação está lá. O que é isso? Se chama o quê? Materiais de trabalho, papéis de trabalho, né, bem dizendo a todos. Então, nós temos os nossos papéis de trabalho que dão, né, evidências claras de tudo que foi realizado. Cientistas, por isso nós temos as informações à nossa disposição. É como se você pegasse uma lupa e tivesse o tempo todo olhando, né, ainda coloquei uma nota de dólar aí, né, eu peguei uma figura que tem um dólar, porque o dólar hoje está em evidência, está lá nas nuvens, né, aqui o real, 6 conto, um dólar, né. Então, olha só, né, tem que entrar com uma lupa mesmo. Então, a contabilidade, olhando com a lupinha todos os gastos, investimentos, do qual está se gastando, está se investindo, né? Nós temos que ter essa informação, o registro de tudo isso. Olha os mapas aí, ó, né? Aqui tem, ó, relatórios, mapeamento, índices, tudo na palma da mão. Calculadora é só para dar o sentido, né? Porque nem sempre estamos usando, mas aqui já está tudo aqui, as informações, né? E as anotações. Quer dizer, né, toda essa composição aqui, esta parte de coordenação e integração nessas alíneas que nós estudamos. Não há necessidade de se usar o esquema completo de contabilização de custo, podendo trabalhar com simples, com os lançamentos sintéticos mensais. Então, isso aí também comentei durante a aula, né? Abrir analiticamente todas as suas demonstrações, você precisa ter um mapeamento, o registro de tudo isso a ponto, carga a carga, nota a nota, item a item. Perfeito? Mas, sinteticamente, nós conseguimos fazer a leitura. A nossa ciência, a técnica da ciência, ela nos permite. Então, o grupo de... Eu tenho uma análise sintética, né? Se eu vendo só
Soja, para mim está fácil, né? Sinteticamente, eu tenho 5 milhões de soja no meu estoque. Fechou, né? Agora eu quero ver analiticamente. Mas analiticamente o quê? Variedades. Se é soja transgênica, se é soja, se é RR não sei o quê, se é RR não sei o que lá. Então, eu vou ter isso ponto a ponto. Aí eu quero saber do dia tal, quanto entrou de carga. Eu quero saber da semana Y, quanto entrou. Do dia tal ao dia tal, quanto que eu recebi. Unidade Y, unidade tudo separadamente. Analiticamente nós vamos ter, mas geralmente se trabalha com os dados mensais a nível de integração e coordenação, tá certo? Eles vão estar lá. Vai ter os mapas, vai ter os cálculos, vai ter os registros, como se pedia ali na LT dos estudos que nós estávamos fazendo no slide anterior. Perfeito? Que sejam mantidos em boa guarda todos os documentos. Bom, isso é redundante, mas tem que ser dito, né? Tudo que se materializou, tem que ter prova, e a prova tem que ser bem guardada, né? Não adianta todo o trabalho e não guardarmos as provas. Uma hora a gente precisa provar fisicamente, não digitalmente, e aí cadê o documento? Parte de fiscalização mesmo é solicitar, né? Documentos. É solicitado, mas você está lá sendo fiscalizado, o cara pede uma nota fiscal e ele quer que vê se aquela nota fiscal entrou na empresa, e às vezes não entrou, né? Como é que você vai provar que não entrou? Professor, eu vou entrar lá no SPED, na parte tal, e dizer que a nota foi rejeitada, denegada, cancelada, lá, beleza, ótimo, é uma forma de você provar, né? Agora, entrou e ele quer saber quem recebeu, né? Vamos supor que uma pessoa veio, comprou na tua empresa e ela tem um responsável que faz compra para ela e ela desconfia lá que tá, puxa vida, eu estou gastando demais, eu não compro tudo isso, eu não vendo tudo isso, por que eu comprei tudo isso? Né? E ela quer os canhotos assinados, quer tudo para ela ver se realmente a pessoa responsável fez a. Né? Então, lembra que eu falei para vocês? Existe o fato, hipótese, dissidência, existe a vontade, depois existe o fato, e depois aceite para registrar aquele fato. Opa, daí concluiu a operação. Né? Fiz o orçamento, fiz o pedido, comprei, entregaram, recebi e assinei que recebi. Pronto, fechou a operação. Então, isso quer dizer guarda e bom registro de todos os apontamentos, porque uma hora você pode ser questionado, você tem que provar. Desde que todos os documentos que a contabilidade de custo utilizou sejam elaborados em boa ordem. Pessoal, isso aqui faz parte da nossa profissão, a nossa atividade. Se nós trabalharmos de qualquer jeito, com empilhamento de papel para tudo quanto é lado, sem critérios, sem ordem, não vamos conseguir fazer integração, não vamos conseguir fazer coordenação. Pelo contrário, uma informação errada para fazer parte de um outro corpo que, de repente, está tudo correto e a gente vai imputar lá informações que vão atrapalhar toda a situação e fazer uma análise errada de toda a operação. É isso que quer dizer essa frasinha aqui para nós dos custos de produtos vendidos CPV. Nos mapas nós já falamos, né? Já falamos um pouquinho também de algumas informações que também está aqui nesta próxima apresentação, já me antecipei. Então, não há exigência alguma, além do que deveria regularmente ser a característica de relacionamento entre ambas as contabilidades, né? Então, posso ter aqui variedades, filhas que fazem parte de uma contabilidade mãe, contabilidade financeira ou geral, como nós chamamos. O importante é obedecer os princípios, as normas, a legislação, para que tudo aconteça de forma que possa ser legal e possa ação, tá certo? Em síntese, nós precisamos ter
né, essa formação, senão, olha o que pode acontecer aqui. Se o fisco entender que a tua contabilidade não está atendendo a legislação, os princípios, ele não consegue leitura e entender como você apurou o custo, ele pode arbitrariar, ele pode criar uma tributação arbitrária, é o que nós chamamos de arbitrar, ele se torna árbitro de uma situação da qual ele não consegue entender, então ele imputa um valor, ele pode cobrar um imposto. E isso pode estar fora da nossa realidade, porque ele vai dizer o seguinte, para produtos acabados daquilo que eu não consigo entender, eu vou 100% do maior preço-valor. Puxa vida, né, cara? Se você trabalha com 50, se você trabalha com 30% você vai ter que correr o risco de pagar imposto sobre ele, arbitrariamente. Né? Se trabalha com menos, é raro. Né? Geralmente, indústria, tudo tem uma margem muito boa, mas talvez tanto assim, né? Então, né, produtos em elaboração, 56% do maior preço de venda no período base, certo? Então, vendi um produto, né, e eu estou construindo aquele produto ainda e eu não acabou. R$100, 56%, ele vai dizer que R$56. Está alto, está baixo, não sabe. Né? Então, nós temos que trabalhar para que isso, na legislação, tenha as suas penalidades. Puta, a sua forma de entender. Ela não faz isso por acaso. Ela tem suas métricas, mas essa métrica pode não estar de acordo com a norma. Por isso que nós temos que trabalhar com uma boa, com uma padronização, seguindo a legislação e, de fato, né, em sintonia com os demais setores, para que tudo possa ser incorporado, integrado, coordenado, possa ser explicado, materializado e, por fim, provado. Né? Fechou isso? Automaticamente na nossa função no dia a dia, tá certo? Mas é importante ter essa consciência para que a gente, né, com chave de ouro, todo o nosso trabalho. Legal, galera? Vamos fechar, então, a aula de hoje, tá bom? Por assim, nós damos encerrado mais esse tópico.